Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu sou Márcio Campos. Estamos começando mais uma edição do programa Ciência em Movimento aqui na TV Petrópolis. Você já sabe, a nossa pauta é ciência, tecnologia, inovação, projetos inovadores, personagens que tocam inovação, a ciência e tecnologia no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Bárbara Odione, que é uma das pesquisadoras do projeto Bem Viver Alimentar em Maricá, onde está sendo utilizado uma trajetória de uma economia diferenciada, a economia da funcionalidade e da cooperação. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Bom dia, eu sou o Márcio Campos, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento, seja bem-vindo à TV Petrópolis. Na nossa pauta, é claro, você já sabe, a ciência, a tecnologia, a inovação, os projetos empreendedores, os personagens que constroem ciência e tecnologia no Brasil e no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos conversar com Bárbara Odione, que é formada em Desenho Industrial pela UFRJ, possui mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela COP UFRJ e doutorado em Ergonomia pela Université Lumière Lyon 2. Também possui especialização em Ergonomia, Usabilidade pela PUC-Rio e em Técnica de Representação Gráfica pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Atualmente, Bárbara é pesquisadora de pós-doutorado na área de Ergonomia e Desenvolvimento Territorial no Programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ, atuando no projeto Bem Viver Alimentar, em parceria com o ICETIM, em Maricá. Tem experiência em projetos, atuando principalmente na área de ergonomia, de concepção, participação e simulação. Bárbara, seja bem-vinda ao programa Ciência em Movimento. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Bárbara, você está fazendo parte de um projeto que já foi pauta aqui no programa, que é o projeto Bem Viver Alimentar, aonde a gente trata de uma nova concepção de economia, que é a economia da funcionalidade da cooperação. Né? Já até conversamos com a Renata em uma outra ocasião, falamos sobre esse projeto aqui em Maricá, e falamos também do projeto lá de Manaus, com Moisés Coelho, também sobre a economia da funcionalidade da cooperação, como é que essa dinâmica, essa nova dinâmica econômica está sendo construída em algumas partes do país, e em particular aqui em Maricá. E a gente vai fazer uma atualização desse projeto, e eu queria que você falasse um pouco sobre ele, né? Explicar primeiro, rapidamente, o que é essa concepção de economia da funcionalidade da cooperação, e a gente entra no projeto do Bem Viver Alimentar, o estágio atual do projeto, como é que ele se encontra, para onde ele vai. Então, vamos lá, começar pelo começo. O que é a economia da funcionalidade da cooperação? A economia da funcionalidade da cooperação é um novo modelo econômico, né, uma referência de modelo econômico que visa passar, né, ultrapassar
as dificuldades e todos os problemas que o nosso modelo econômico atual traz, né? De produção em larga escala, problemas com o meio ambiente, na sustentabilidade, né? O alto nível de consumo, alto nível de resíduos, né? Então, a economia da funcionalidade, e da cooperação, ela vai trazer uma nova perspectiva que vai integrar não mais, né, assim, o consumo em escala, né, o muito consumo, a produção em escala, mas pensar no valor do uso e integrar isso o serviço. Então, sem esquecer da, da sustentabilidade, né? Porque nossos recursos são finitos, né? Uma hora a gente vai, já está sofrendo com isso, né? Assim, o nosso planeta é nosso bem maior e a gente precisa preservá-lo. Então, ela traz essa perspectiva da sustentabilidade, né? Dos nossos recursos e traz a perspectiva do serviço, de eu não mais produzir e comprar, mas usar, né? Qual é a perspectiva do funcional, da funcionalidade daquele produto, daquele serviço para a nossa vida. Além disso, eu acho que um ponto importante que a economia da funcionalidade da ação traz é a perspectiva do trabalho. E isso é um importante, né, que avança nos diversos modelos econômicos, né? A centralidade do trabalho para a nossa vida, né? Então, como é que eu vou entender o que aquele serviço, né? Ele precisa estar pautado no respeito, na dignidade, no que ele, como ele foi feito, né? Como ele foi trabalhado, aquele trabalhador que está no centro. Então, quando a gente respeita, quando a gente entende qual foi o trabalho por trás, a gente consegue ter uma dimensão mais consciente do nosso uso, do nosso consumo e da nossa produção, né? Então, está no cerne das organizações pensar, ter o trabalho como ponto central e pensar como transformar, né, um produto, né, em larga escala em um serviço que vá atender de uma forma adequada, sem deixar de pensar na parte econômica. E aí você perguntou do projeto, né, do Bem Viver Alimentar. E aí, trazendo essa Ô, Bárbara, então vamos fazer o seguinte: a gente tem uma introdução aí sobre a economia da funcionalidade da cooperação, né? E vamos entrar no projeto, né? Então a gente vai fazer um breve intervalo agora e a gente volta para falar especificamente sobre o projeto, tá bom? Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos e hoje estamos entrevistando Bárbara Dione. Estamos falando sobre
a economia da funcionalidade da cooperação e o projeto Bem Viver Alimentar em Maricá, que utiliza essa nova concepção de economia, de cooperação e de novos artefatos funcionais, né? Bárbara, então vamos falar sobre o projeto Bem Viver Alimentar em Maricá, em que estágio ele está, em que ponto ele se encontra, o que que foi feito até o momento e para onde ele vai daqui adiante. Tá bom. Só acho que pena pontuar, né? Assim, quando você inicia a fala, né, me apresentando, e o pessoal deve estar até pensando o que essa mulher de ergonomia, né, de estudo do trabalho, está fazendo no meio da economia da operação, né? Eu acho que é legal trazer esse ponto, né? É, a economia da funcionalidade da cooperação ela surge com um modelo trazido por, por economistas e por ergonomistas também, que estudam o trabalho, né? E aí, no mundo da ergonomia, a economia ela sempre foi um contexto. Eu atuo na empresa, dentro de uma empresa, né? Eu atuo dentro do posto de trabalho daquela empresa e a situação econômica com aquele trabalhador tá envolvido era um contexto que eu não poderia mudar, né? Assim, tá fora do meu alcance. Passa a ser a economia não é mais um contexto. A gente tem a oportunidade de transformá-la, né? De trazer a perspectiva de mudança também para esse contexto anterior, né? Que a gente não tinha impacto. Então, isso que é por isso que a EFC, né, Economia da Funcionalidade da Cooperação, ela traz diversos profissionais, né, e os pesquisadores de ergonomia também agindo sobre a FC, porque aí vai trazer a perspectiva do trabalho. Lembra que eu falei que o trabalho é um ponto, é centralidade também nesse modelo econômico, né? E aí o projeto do Bem Viver Alimentar, como a Renata já falou lindamente, né? Ele vai propor a criação de um ecossistema do bem viver alimentar, né, em Maricá. Eu como maricaense, né, tenho muito orgulho de estar participando desse projeto. E uma das premissas do projeto, né, é uma construção de um ecossistema, se a gente pegar o que é ecossistema, né, na natureza, né, na ecologia, que são diversos seres integrados, né, em rede com seu meio ambiente, equilibrado, sustentável, né, que se sustente. Então a gente tem essa premissa de criar um ecossistema que se sustente, que seja equilibrado, que seja respeitoso com o seu meio ambiente, e o bem viver alimentar, que respeite o nosso bem-estar, né, alimentar. Então, utilizando, né, uma alimentação saudável, sem veneno, né, sem uso de agrotóxico, incentivando a agricultura local, familiar, incentivando também o desenvolvimento, né, do território, né, no caso de Maricá, né, fomentar esse desenvolvimento do território. Eu, como pesquisadora a gente perspectiva de montar, de ajudar a construir esse ecossistema. Né? Então, a nossa parte do projeto, né, que é formado por diversos grupos, né, que se integram, né, no projeto, e então o grupo do FRJ ele vai trazer essa perspectiva de conhecer primeiramente esse território que a gente está agindo, né, conhecer quem são essas pessoas, né, a gente chama de atores, quem são essas pessoas, quem são esses produtores agrícolas, quem são esses transformadores, né, que são as fábricas, quem são esses consumidores que são individuais, que sou eu, você, Márcio, são os restaurantes da cidade. A gente precisa inicialmente conhecer todo mundo, né? E aí a gente utiliza nosso conhecimento, né, da ergonomia, né, que vai
Estudar, primeiramente entrevistar, visitar, entender qual é o trabalho, entender quais são as dificuldades de cada um, né? Então a gente fez diversas visitas, né, pelo território, para a gente partir para a construção, que é sempre em conjunto desse ecossistema, mas passa primeiro de uma escuta, de um respeito com o território, né, de uma compreensão do Uhum. território. É... Bárbara, Uhum. Não, não, continua. eu ia perguntar, Bárbara, o seguinte, uma coisa é a gente conhecer o território, outra coisa é mudar, às vezes, o modelo mental de fazer negócio, como é o caso da, né? Então, as pessoas querem alavancar, querem competir, você tem um negócio do meu lado, então eu tenho que, né, ser melhor do que você, e meu produto tem que, né, ser melhor do que o seu, se for bom até, eu consigo ficar sozinho no mercado. Como é que essa mudança de lógica, de competição para cooperação, né? Isso eu acho que é uma dificuldade grande de tratamento com as pessoas no território, ainda mais no território, né? Ainda mais no interior do estado do Rio de Janeiro, né? Conta um pouco essa experiência, como é que ela tem sido. Então, eu acho que um ponto importante, né, que a IFC traz, que é o ponto da cooperação, né, por isso que eu acho que teve uma evolução de economia da funcionalidade, né, que pensa na função, no serviço, né, e depois ela veio da cooperação, porque eu não posso só pensar na função, né, na funcionalidade, só no uso daquele serviço, mas pensar também em como as pessoas vão se integrar, cooperar para que isso se sustente. Para a gente entender para a gente conseguir cooperar com o outro, a gente precisa entender a dificuldade do outro, né? Assim, eu acho que esse é o principal ponto, né? Quando eu entendo, e aí a gente vai no local e conversa, né? E analisa, e aí a gente escuta, esse que é um ponto importante, né? Você tem um tempo de escuta dessas pessoas, de entender quais são as dificuldades. E quando a gente traz um parceiro que às vezes tem a mesma dificuldade, né? Assim, a gente faz essas pessoas se olharem de uma forma diferente. Eu acho que aí esse é um norte, né? É entender a dificuldade do outro e construir em conjunto as formas de ultrapassá-las. Até aí, a gente pode continuar no meio, né? Assim, eu vou pro mercado, eu vou concorrer e tal. Mas a intenção desse projeto, do ecossistema, eu acho que ela passa por uma formação de apresentar uma apresentação, né? Tem uma formação do que é FSC, mas tem uma apresentação de novas possibilidades que a gente pode construir em conjunto. A gente concorre, a gente está nesse mercado porque está na lógica do nosso modelo econômico atual, que a gente aprendeu a ser assim. Se a gente aprendeu dessa forma, a gente pode construir uma nova forma, a gente pode aprender diferente. Mas aí é parte da nossa, né, desse grupo, né? Parte desse de mudar. Então a gente também, Márcio, inicialmente, a gente vai trabalhar com pessoas que estejam interessadas, né? Estejam engajadas, né? Porque se eu não estou interessado, não estou engajado, não é o momento agora. É importante, né? Da gente entender quem está disposto a repensar os seus modos de vida, seus modos de produção, seus modos de, de venda, né? E olhar o outro não mais como um concorrente, mas como uma possibilidade de cooperar no seu próprio negócio, né? Os dois construindo juntos. Eu acho que pode ser interessante, né? Para a construção, né? Bárbara, em que ponto o projeto está hoje? Em que estágio ele está? A gente vê que é um projeto de longo prazo, que ninguém muda a sua concepção de vida e de negócio de uma hora para outra, né? Como é que está esse estágio aí? A gente, a gente fez diversas visitas, né, para
diferentes atores, né, diferentes pessoas do território, né, como eu já falei. E agora a gente está retomando essas visitas aos às pequenas fábricas, né, aos transformadores, né, para as pessoas que fazem pão e transformam o alimento de alguma forma para venda, e os consumidores. A gente montou uma proposta para uma formação na FC, e dessa proposta de construção desse grupo, que é um grupo piloto de um ecossistema. Então a gente nem todos vão ter a disponibilidade, né, mas a gente está fazendo o convite, retomando as visitas, em quem se mostrou interessado, engajado em participar, né, desse movimento. Então a gente está nessa fase de retomar as visitas para a gente passar para a próxima fase, que é a parte de formação e de ação, né, de construção desse ecossistema em conjunto com quem está dentro, né, esses atores que a gente visitou, né, porque não é uma coisa de cima. Isso é legal, Márcio, que não é uma coisa de cima para baixo, né, não é uma imposição da academia para o território. Isso tem que vir de baixo para cima, senão ele não vai se sustentar. Então ele vem do território para essa construção em conjunto. A gente está ali como uma forma de orientação, de apresentar o novo modelo econômico, de trazer a ideia de novas possibilidades, né? Assim, então, essa construção em conjunto a gente está partindo agora, né, para formar esse grupo piloto. Bárbara, quando a gente trabalha com pesquisa, inovação, e particularmente inovação social, quando a gente olha para trás, tudo é fato, né? O que aconteceu. Quando a gente olha para frente, tudo é incerteza, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? Qual a expectativa aí de projeto para o futuro? O que está sendo esperado para frente? O que se espera daqui a 1, 2 anos? A gente espera a construção, né, que esse grupo, né, que é uma formação longa, né, Márcio? Assim, não é uma formação curta de 1, 2 dias e tá pronto, tá todo mundo lá dentro desse construir o nosso ecossistema. Então, assim, passa de uma formação de repensar os seus problemas, né, e de tentar solucionar os seus próprios problemas, de repensar novas formas. Então, esse período de formação, que eu acredito que deve demorar ainda próximo de 1 ano, né? E esse grupo, ele trabalha junto, né? Assim, então, ele vai trabalhar junto, não só com o nosso apoio, mas vai trabalhar também sozinho na construção disso. Então, é um trabalho de quem está participando também. Então, de 1, 2 anos, a gente espera estar um pouco mais consolidado esse grupo, né? Um grupo mais integrado, pensando em novas formas e já construindo possibilidades de cooperação, né? Construindo novos serviços, né? Ao final desses 2 anos. Eu sei que é uma meta ousada, né? Porque a gente está lidando com diversas pessoas, mas eu acho que é o que a gente espera, né? De iniciar essa construção. Ela não se finda em 2 anos, eu acho que ela tem que continuar até para ela se sustentar mais para frente, né? Bárbara, obrigado pela sua entrevista, muito bacana de trazer esses pontos diferentes para o programa, né? Uma nova perspectiva de sociedade, né? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, assim, muito feliz de estar participando, conversando aqui, né, falando do projeto. É um momento de troca que é muito, muito legal, assim, acho que tanto pro projeto em si, né, da gente estar mostrando o que a gente está fazendo para a sociedade, para a população de Maricá também, né, e para todo mundo, e como pessoa, né, como pesquisadora, como a gente tem um crescimento a partir disso, né, a partir dessa conversa, dessa troca. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Tchau.